Fala rapaziada, e no vídeo de hoje eu vou estar explicando pra vocês como é que você faz pra trocar a sua CNH brasileira por uma CNH coreana. Mas antes eu queria deixar bem claro que isso não é a permissão internacional para dirigir, é diferente. Eu tô realmente trocando uma CNH brasileira por uma CNH coreana. Pra quem é turista e tá vindo por pouco tempo pra Coreia do Sul, você não precisa dessa carteira de motorista, você nem deve, na verdade, eles nem vão deixar você trocar. Esse processo é só pra quem realmente mora na Coreia do Sul e pra qualquer um que tenha algum visto permanente. Por exemplo, um visto da série F, ou seja, residente, ou se você tiver um visto de estudante, estudante de línguas, qualquer um visto que seja de 6 meses ou mais, né? E como eu disse, então, se você não tem um visto permanente na Coreia e vai vir a turismo, tire isso aqui, que é a permissão internacional para dirigir, para você poder utilizar os carros aqui da Coreia, você pode alugar. Então, se você não tem interesse em morar na Coreia do Sul e apenas visitar a Coreia do Sul e quer alugar um carro, por exemplo, só esse documento aqui basta, que é a permissão internacional para dirigir. E eu tirei ela aí no Brasil, no Detran, existem vários vídeos falando sobre isso. Se vocês demonstrarem interesse aqui, eu posso estar fazendo um vídeo explicando como que tira essa permissão internacional para dirigir, mas é super tranquilo. Resumidamente, você tem que ir no Detran do seu estado e pedir e solicitar, pagar a taxa de emissão. E depois, uma vez paga a taxa de emissão, você tem que ir lá presencialmente para ir buscar o documento. E é isso, basicamente. Mas por que eu tô indo emitir uma CNH coreana? Eu tô indo fazer isso porque, uma vez que eu estou no visto permanente, eu não posso mais utilizar esse documento aqui. Eu tenho que utilizar uma CNH coreana para poder dirigir na Coreia. Eu não tenho carro na Coreia do Sul ainda, mas é sempre bom ter um documento como esse, por exemplo, para que se eu precisar dirigir em alguma emergência, eventualidade, alguma coisa nesse sentido, ou se eu acabar comprando um carro na Coreia do Sul, é bom que eu já tenha esse documento porque ele demora um pouquinho para fazer essa troca. Isso porque o passo a passo envolve a embaixada do Brasil aqui na Coreia do Sul. Então, como eu tenho que fazer uma reserva na embaixada, pode ser que demore. E se eu precisar desse documento correndo, eu não vou ter. Inclusive, algumas profissões aqui na Coreia do Sul solicitam que você tenha uma CNH. Então como o meu objetivo é morar na Coreia do Sul e, bom, ficar aqui por um tempo determinado, compensa para mim trocar esse documento. Bom, e agora como é que funciona o processo de aplicação para esse documento? A primeira coisa que você tem que fazer é ir no site da embaixada e agendar uma visita para poder fazer a transcrição da sua CNH brasileira para a coreana. Uma coisa muito importante que você está fazendo nesse processo, traga a sua CNH impressa. Eles não aceitam CNH digital, infelizmente. Então, se você quer trocar a sua CNH brasileira por uma coreana, você vai literalmente trocar. Então, até o final desse vídeo, vocês vão descobrir se eu realmente entreguei a CNH, mas pelo que eu li, você tem que entregar a sua CNH brasileira para eles te entregarem a coreana. Então, a primeira coisa aqui que a gente vai fazer é fazer o agendamento na embaixada. E eu vou mostrar pra vocês como é que faz isso. Bom, eu tô aqui no site do Gov Federal, sobre a carteira de motorista especificamente, e mais especificamente sobre a carteira de motorista sul-coreana. Aqui vocês estão vendo que ele pede transcrição da carteira de motorista, que é o documento solicitado pela autoridade da Coreia do Sul. O Brasil e a Coreia do Sul tem uma parceria na qual você não precisa refazer todas as aulas de direção. Isso é muito bom pra mim, pelo menos, porque eu não pretendo fazer autoescola de novo. E ainda mais eu que já tenho carteira definitiva há uns 5 anos, então assim, pra mim já vai ser bem mais tranquilo só simplesmente fazer essa troca, né? E aí, como vocês estão vendo aqui, pra fazer essa troca eu preciso da carteira CNH brasileira, original e válida. Então não é aceita a CNH digital ou a permissão internacional para dirigir, que de novo é esse documento que eu acabei de mostrar para vocês aqui. E desde 2022 vocês estão vendo aqui que a autoridade sul-coreana não aceita mais CNH provisória. Pelo que eu li, no começo você podia entrar com a CNH provisória e simplesmente trocar por uma definitiva na Coreia do Sul. Acho que por motivos óbvios eles tiraram isso. E você precisa de 2 cópias simples, mas isso aqui é tranquilo, você simplesmente escaneia ela e imprime em qualquer impressora aqui da Coreia do Sul ou aí do Brasil. E vocês estão vendo aqui que ele pode ser solicitado por uma terceira pessoa, ou seja, algum parente seu se estiver na Coreia do Sul antes de você, já pode ir solicitando isso aqui para você. Ou até mesmo agência de turismo, né, que é o caso aqui, né? Então você pode estar solicitando isso, inclusive do Brasil, porém, você tem que vir à embaixada brasileira na Coreia do Sul, obviamente, né? Como vocês estão vendo, o setor consular não emite ou renova a carteira de motorista, então se a sua carteira de motorista estiver para vencer, eu recomendo que você já renove ela no Brasil o quanto antes. A minha venceu recentemente, então eu renovei, ela tá na validade, tranquilo. Então, assim, infelizmente isso é uma limitação do governo brasileiro, então você vai ter que ir até o Detran do seu estado, mesmo que você esteja na Coreia do Sul. Então, se você estiver na Coreia do Sul, você tá meio que preso, né, amarrado nesse sistema. Bom, então vamos fazer o agendamento aqui, eu vou fazer junto com vocês. É a primeira vez que eu tô fazendo agendamento, eu nunca fiz agendamento aqui pelo site. Então aqui vocês podem ver todos os serviços que a Embaixada Brasileira presta aqui na Coreia do Sul, atestado de vida, atestado de residência, tem questão de certidão de óbito, né? Enfim, tem um monte de coisa aqui, registro de nascimento, pra quem tá precisando de documentos brasileiros aqui na Coreia do Sul. No meu caso, carteira de motorista, que eu quero a tradução da CNH, então eu vou clicar aqui em próximo. Então pronto, aqui eu tenho que enviar minha CNH, então eu vou escanear minha CNH, que eu tô com ela aqui do meu lado. Mas eu enviar minha CNH, eu acabei encontrando esse aqui da taxa consular, quanto que eu tenho que pagar, né? Se você clica nesse link, ele te leva pra cá. Então, quando pagar no mesmo dia da solicitação, né? Então você paga na mesma hora ali. A verificação da taxa, eu já mostro pra vocês quanto que eu acho que vai ser, porque eu não consegui encontrar exatamente a categoria transcrição de CNH, mas achei outras coisas interessantes. E a forma de pagamento, isso aqui é muito importante, né? Ele só aceita transferência bancária e depósito bancário. Eu acredito que isso aqui seja na Coreia do Sul, porque os valores aqui do lado estão em wons. Como vocês podem ver, tem o valor em reais ouro, né? Ou reais. E o won. Então eu vou seguir aqui com o agendamento. Bom, então dito isso sobre a taxa, vamos seguir aqui. Eu coloquei minha CNH aqui, vamos clicar em próximo. Aí que aparece o local de residência, eu moro em Seul, né? Seul. Vamos lá.
Ok, aqui aparentemente eu vou escolher uma data e uma hora que eu quero aparecer. No meu caso aqui tá aparecendo que o agendamento é só a partir de 13 de agosto, né? A gente tá agora dia 8. E eu posso agendar de segunda a sexta, exceto feriados locais. Então é isso. Aí você vê que tá em 3 línguas aqui, né? Bom, aqui eu escolho a data, então eu vou aqui no calendáriozinho. Bom, aqui como eu não tenho preferência exatamente de uma data, eu vou botar aqui dia 15, né? Uma sexta-feira. E como deu pra perceber aqui embaixo, os únicos horários são de manhã. Então assim, independente do dia que você escolheu, você tem que estar disponível entre 9 e 11 da manhã. Na minha opinião é um horário horrível, mas enfim, né? Fazer o quê? Ano passado, quando eu tentei ligar na embaixada, é a mesma história. Eles só funcionam de 9 a meio-dia. Acredito que nos outros horários devam estar fazendo outras coisas da embaixada, mas enfim, né? Pra não ficar muito cedo, eu vou escolher 11 horas da manhã, então vamos lá. Próximo. Aqui já aparece os meus... tem que colocar meus dados, né? Bom, beleza, preenchido meus dados aqui, vamos para a próxima página. Agora é só clicar em enviar e esperar uma confirmação do setor consular. Aqui se eu clicar nesse link, cai no mesmo link que eu mostrei para vocês agorinha, então questão de transferência bancária e tudo. E pronto, enviei. Já apareceu aqui, né? Sua resposta foi gravada. Bom, agora eu vou estar esperando aí uma resposta da embaixada, né? Quando eu tiver essa resposta eu mostro para vocês. E quando eu estiver indo na embaixada de fato, né? No dia 15, eu mostro para vocês como é que funciona o processo de transcrição e eu explico quando eu estiver lá na embaixada já. Mas é isso. Bom, então acabou que depois que eu enviei esse Forms, chegou esse e-mail aqui que vocês estão vendo na tela. Esse e-mail basicamente estava explicando pra mim que dia 15 era feriado, eu tinha esquecido disso, é o dia da liberação aqui na Coreia do Sul, o dia que o Japão liberou a Coreia do Sul depois da Segunda Guerra Mundial. Mas é isso, como vocês podem ver aí, eles falaram pra mim que dia 15 era feriado, basicamente. Eu falei, pode deixar no dia 14, no mesmo horário. Então quando vocês me verem na frente da embaixada, vocês vão saber que na verdade é dia 14, não dia 15, quinta-feira e não sexta, porque sexta é feriado. Então é isso, rapaziada, tô aqui na frente da embaixada, na verdade tô chegando agora, né? Aqui a embaixada fica bem no meio da cidade, é um palácio muito famoso de turismo, né? Inclusive aqui dá pra ver até a muralha dele, ó, eu vou virar pra vocês verem. Ali do lado, né? Amanhã é o dia da liberação na Coreia, então tá meio cheio aqui, movimentado de polícia e tudo. Mas é basicamente isso, quando eu chegar na frente da embaixada eu falo com vocês. Então é isso, família. Eu cheguei aqui na Embaixada do Brasil, tá um dia meio ruim, meio chuvoso, né? Ruim pra gravar, no caso. Então depois de ter marcado Forms às 11 horas da manhã de hoje, né, quinta-feira, eu marquei aqui, né, agora são 10h50, então eu vou entrar ali agora e vou tentar fazer o processo. E assim que eu sair eu explico pra vocês o que aconteceu lá dentro, né, e tudo mais, mas vambora. Muito engraçado ter as 3 línguas aqui. Português, coreano e inglês. Bom, então foi basicamente isso, eu cheguei ali, né, eu não pude gravar dentro da sala, na verdade eu gravei, né, mas eu não posso postar as imagens. Quando eu cheguei dentro da sala eu vi o papel, não pode usar o celular, já tinha gravado tudo já tinha filmado a sala inteira. Mas enfim, basicamente eu só paguei uma taxa de 27 mil wons, mais ou menos R$120. Agora eu vou tentar fazer tudo no mesmo dia e ir pro departamento de trânsito coreano pra ver se eu já consigo trocar logo minha CNH. Mas é basicamente isso, eu vou procurar agora onde é que fica, porque eu não faço a menor ideia. Na verdade não sei nem o nome, mas é isso, ó, vocês podem ver que tá tendo muita movimentação da polícia, olha só. Bom, pela quantidade de carro, eu chuto que seja a embaixada dos Estados Unidos, mas eu não faço a menor ideia, então... é isso, galera. Eu vou lá, então volto de lá da frente do departamento de trânsito. É nóis. Então, galera, eu tive que vir aqui em casa buscar umas fotos 3x4 que eu tinha guardado. Na pesquisa rápida, eu acabei descobrindo que eu ainda preciso de mais um documento, que eu tenho que ir no Jumin Center, que é basicamente como se fosse a prefeitura da cidade, do bairro, né, digamos assim, pra buscar mais um documento. O documento é o documento de imigração, dizendo que eu tô tudo certinho, que eu não fiz nada de errado nos últimos vezes que eu entrei na Coreia do Sul. Agora eu tô esperando aqui o metrô pra ir numa espécie de Detran, pelo que eu entendi é o lugar onde faz a prova. Eu pesquisei uma galera falando que tem que fazer uma prova, tomara que não. Mas se tiver que fazer, pelo que eu vi lá, você pode escolher a língua, então você pode escolher inglês, que é o meu caso, né? Eu não vou escolher coreano. Eu não sou maluco de fazer a prova de direção em coreano ainda. Mas é basicamente isso, pra mostrar pra vocês quanto que é fácil, né? Então, em menos de um dia aí, talvez... espero eu conseguir essa carteira de motorista, né? Então é isso, eu volto com atualizações depois que eu pegar esse documento no Jumin Center e já feita a parte lá no Detran, né? Especificamente falando. E aí depois eu junto tudo e no final do vídeo eu explico tudo direitinho como é que foi o processo. Ah, e uma coisa que eu esqueci de mencionar, na embaixada, além de pagar aquela taxa de 27 mil, eu tive que preencher um formulário, mas foi bem fácil. É só literalmente colocando meu nome, sobrenome e assinatura, em português mesmo, tudo tranquilo. Tá tudo escrito em português, então isso facilita muito a nossa vida, né? Mas é isso daí. Então esse aqui atrás de mim tem o Jumin Center, né, que é o centro de comunidade. Acabei de pegar o documento, agora eu vou lá pro Detran, entre aspas, pra tentar finalmente fazer a troca da carteira de motorista. Tá demorando mais do que eu imaginava, porque eu usava de muito documento.
Mas é isso, como sempre na Coreia, você precisa de bastante documento. É isso, vamos lá. Então é isso, família. Acabei conseguindo aqui o documento. Aqui, né? Vou mostrar pra vocês só assim. Mas aí quando chegar em casa eu explico melhor como é que foi o processo todo. Eu fecho o vídeo com todas as informações. Vambora. Então é isso, rapaziada. Eu tô aqui com o documento, né? Eu não posso mostrar muito ela porque tá cheio de dados nela. Mas basicamente é mais ou menos isso daí. Aqui tá escrito o meu nome, né? O número da carteira de motorista, etc. Igual no Brasil. Uma coisa que eu achei muito interessante dessa carteira de motorista aqui, quando eu peguei ela, foi que eu reparei a quantidade de coisas que eu posso dirigir. Então aqui, por exemplo, eu vou tapar na edição os números depois. Mas, ó, vocês conseguem ver que o número de veículos que eu posso dirigir aqui é maior do que até na minha carteira brasileira. Por exemplo, aqui tá dizendo que eu posso dirigir moto até 125 cilindradas. Eu nem carteira de moto tenho no Brasil, pra vocês terem uma noção. Minha carteira só tinha de carro. Eu posso dirigir ônibus até 9 pessoas, alguma coisa assim, nesse sentido. Caminhão, eu não sei se é exatamente isso, eu não tenho muita certeza. Eu vou descobrir com o passar dos anos, mas a moto eu tenho quase certeza que eu posso. E o carro aqui, todos os veículos, etc. E se eu manter dentro dessas restrições de carga, de peso, aqui eu posso dirigir esses veículos. Então, por exemplo, seja o mini caminhãozinho, se ele não passar desse valor aqui de quilos, tá tudo tranquilo. Acho isso muito engraçado, porque no Brasil, de novo, eu não tenho carteira pra caminhão, não tenho carteira pra ônibus, não tenho carteira pra nada. Porque na Coreia do Sul existem alguns caminhões que são menorzinhos e eles devem considerar isso como carro, talvez, deve ser por isso. Assim como no Brasil, né, tem aquele caminhãozinho daqui, muito famoso, que aqui também tem bastante, então deve ser dessa categoria que eles estão falando, né? Bom, agora nos custos totais desse processo, né, eu vou desconsidear o metrô, mas eu tive que usar bastante o metrô pra poder ir nos lugares que eu tive que ir. Mas eu devo ter usado o metrô umas 3 vezes ali, 1.500 wons cada uma, ou seja, uns 5 reais cada uma, por volta de 20 reais pra poder fazer tudo isso de metrô que eu tô falando, ou 20, 30 reais. Mas agora indo pros custos de fato dos documentos, né? Quando eu cheguei na Embaixada Brasileira, que nem eu falei, eu tive que assinar um documento. Eu fiz o pagamento lá na hora mesmo, via transferência bancária com o banco coreano, então você tem que ter realmente um banco coreano para poder fazer essa transferência bancária. Bom, então chegando na Embaixada eu paguei 27 mil wons, que dá um pouco menos de 120 reais, que foi justamente para eles poderem fazer esse apostilamento da minha CNH brasileira. Então eles pegaram minha CNH brasileira, traduziram ela linha a linha ali, basicamente. Fizeram as cópias por mim, então não precisava de cópia. Depois disso eu tive que ir até o Jubin Center, que eu falei, que é o centro de cidadão, que é como se fosse a prefeitura do bairro, e lá eu tive que pagar 2.000 wons para poder tirar o documento. Esse é o documento da imigração, dizendo que você está regularizado dentro do país e que você não teve nada de errado nos últimos 90 dias. É como se fossem antecedentes criminais? Não é bem isso, mas é como se fosse isso. No caso, para estrangeiro, né? Antecedentes criminais para o estrangeiro. Então é isso, basicamente custou 2.000 wons, eu paguei ali na hora com cartão de crédito também, conta coreana, etc, mesma coisa. Depois disso, para aplicar para a troca do meu documento, eu tive que pagar o exame de vista, mais a troca do documento, a documentação e os serviços do, digamos, cartório, né, que é o caso do Detran ali, para que eles pudessem fazer o registro do meu número no banco de dados coreano de trânsito, né. Para isso, eu tive que pagar 6.000 wons, então 6.000 wons ali tá por volta de 24 reais, né, eu tô colocando os valores na tela aí, o equivalente em reais, para vocês poderem ir acompanhando o valor total. E por fim, eu tive que pagar 10.000 wons para emitir o documento em si, né, a carteirinha que eu mostrei para vocês, e ela foi emitida muito rápido, foi em 20 minutos, enquanto eu tava sentado ali, ela falou simplesmente assim, olha, a sua carteira agora vai ser emitida. Eu perguntei, quando? Ela falou, senta ali rapidão. Deu 20 minutos, ela me chamou de novo e falou, tá aqui seu documento. E eu saí de lá com o documento. Então tudo isso foi feito em menos de um dia. Eu vou de novo só enfatizar os documentos em ordem para que você possa fazer um checklist do que você precisa. Então a primeira coisa que você precisa é do apostilamento da carteira original e a carteira original impressa do Brasil, ou seja, vá na embaixada, faça aquele apostilamento que eu fiz aqui. Segundo é a carteira nacional, obviamente impressa, original, não pode ser a digital. Terceiro, você precisa de uma carteira de identidade coreana, que no caso é a Wegogin Nukchan, que é essa identidade coreana aqui que eu mostrei pra vocês já no outro vídeo, que eu consegui com o meu visto permanente. Você precisa de um passaporte brasileiro válido, basicamente você vai levar o seu passaporte lá, isso é muito importante, eles não fazem sem o passaporte. Você precisa de 3 fotos 3x4, mas na verdade eu acho que são só 2, a embaixada dispensa a foto 3x4, na teoria a terceira foto seria pra embaixada, mas eles não pediram pra mim, então só pediram 2 fotos 3x4 lá na hora de aplicar pro documento da carteira de motorista no Detran. Além disso, você precisa do comprovante de história migratório, que é o que eu falei, antecedentes criminais. Você vai em qualquer Jubin Center aqui na Coreia do Sul. Pra quem já tá aqui há mais tempo sabe o que é esse lugar, tem em todo o bairro, basicamente. Você vai lá, paga 2.000 wons, pega esse documento. E é isso, basicamente. Com esses documentos, você simplesmente leva tudo lá. Você tem que fazer o exame de vista, o exame de vista é super tranquilo. Se você não fala coreano, você pode falar pra ela fazer o exame de vista em inglês. Eu fiz em coreano porque era muito simples, era só, ela apontava pra um número, pedia pra eu ler o número. E falava, esse aqui é 7, 2, 3, então tipo assim, eu já sabia os números em coreano, foi sendo tranquilo pra mim, mas se você não souber os números, você pode pedir pra ser em inglês, etc, que eles têm suporte, pelo que eu vi lá, porque em todos os lugares tinha escrito em inglês e tudo mais, e eu com certeza tinha outros estrangeiros fazendo a mesma coisa que eu tava fazendo lá, no mesmo dia que eu. Então é isso, galera, essa foi a história de como que eu tirei minha carteira de motorista aqui na Coreia do Sul, como que eu troquei, na verdade, em apenas um dia eu troquei minha carteira brasileira por uma carteira coreana, foi surpreendentemente rápido, na minha opinião. No Brasil, pra receber minha carteira de motorista brasileira, eu não preciso nem falar o quão difícil foi, todo mundo já sabe, né, demorei mais de 15 dias úteis pra
recebi minha carteira de motorista física, né, na época. Isso já foi em 2018, tudo bem que hoje em dia pode até ser mais rápido por causa da carteira de motorista digital. E é isso, se você quer saber como é que eu tirei esse documento aqui, o permanente, pra você ficar na Coreia por mais tempo, além de 6 meses, você pode estar clicando nesse vídeo aqui, que esse aqui é o próximo vídeo que eu recomendo que vocês podem estar assistindo aí, pra entender melhor com a minha história. É isso, galera. Obrigado por quem assistiu. Valeu!